Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad e você está no ESPROcast. Essa é uma edição especial dentro do nosso estande na Conar e no estúdio em parceria com a Você RH. A gente está muito feliz com esse momento nosso, com essa temporada, e a gente traz aqui gente para falar de competência do mercado de trabalho, de como o jovem entra e cresce nessa carreira, mas principalmente para falar de gente. O episódio de hoje é empreendedorismo social como ferramenta de transformação e inclusão. E para conversar com a gente, eu trouxe a Caroline Aguiar. Carol, obrigado por aceitar participar. Imagina, eu que agradeço esse convite. A Carol começou sua carreira como química, vocês já vão entender essa história, trabalhando com grandes empresas em projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e processos. Daí ela fez uma transição de carreira para o terceiro setor há 6 anos e hoje ela é CEO, Chief Operating Officer da Rede Mulher Empreendedora e é responsável pela área educacional, projetos e back-office. Eu estou muito feliz, Carol, porque assim, eu tenho uma admiração muito grande pela RME, eu acho que vocês fazem um trabalho sensacional. E um pedaço grande desse trabalho está nas suas mãos, aqui nas mãos do seu time, né? Sim. Mas eu queria começar o nosso papo falando dessa transição, né? Porque lá no ESPRO a gente tem algumas executivas que também fizeram a sua formação numa área e cuidam de outra coisa completamente diferente. Como é que foi essa transição? Como é que esse negócio aconteceu para ir da área química para o terceiro setor? Ale, eu vou dizer que, primeiro que eu vim de uma casa, né, onde meus pais sempre incentivaram muito o estudo e aquela coisa, o estudo focado para você precisa de um bom trabalho, você precisa trabalhar num lugar visando, assim, obviamente ter o dinheiro. E aí eu fiz escola técnica, na época tinha lá os cursos técnicos para a gente acessar, muito orientada por um pai que é engenheiro de formação. Ele falou para mim, nossa, acho que química... Pouca influência. Bastante influência. Ele falou assim, olha, acho que química é um caminho, né? Me apresentou assim, a indústria, as possibilidades ali do mercado de trabalho. E num primeiro momento eu fui muito orientada nesse lugar e me identifiquei com o curso técnico. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa também de você entender, né, quando você está ali naquela fase de escola, o que você é bom, né? Você é bom de humanas ou você é bom de exatas? Isso aí. E eu sempre tive uma facilidade nesse lugar das exatas, então me direcionei para isso também na graduação. Então fiz uma formação em química, que assim, eu gostei muito, é um baita, para os meus amigos químicos que estão nessa carreira ainda, é um baita desafio. E trabalhei bastante tempo, assim, por uns 5 anos nesse lugar de pesquisa, desenvolvimento, que é um lugar também dentro das possibilidades que essa formação dá, bem pouco rotineiro. Então, imagino. Então assim, era uma coisa que também me atraía, né? Não ser uma coisa tão do tipo, todos os dias estarei fazendo a mesma coisa. Só que, paralelo a tudo isso, eu sempre atuei com o terceiro setor, em causas sociais, assim, desde ainda na casa dos meus pais, trabalhava com alguma coisa da igreja, uma organização social de bairro e tudo mais. Você sempre tinha uma ação ali, você já estava envolvida de alguma maneira exato. no voluntariado. Isso, sempre tive isso junto comigo. Tá bom. E ainda na graduação, eu sentia um pouco que a minha formação me levaria para um lugar onde talvez eu não tivesse espaço para desenvolver algumas habilidades que eu sabia que eu tinha. Então, assim, principalmente a de relacional com pessoas, né? Enfim, a formação, até ali o que eu entendia da formação, eu achava que me distanciava um pouco. Em algum momento, eu conheci uma outra organização social que ela faz um trabalho de desenvolver habilidades socioemocionais para os jovens entrarem no mercado de trabalho. É o Instituto CEO do Futuro. E Como aí, chama? Instituto CEO do Futuro. CEO do Futuro. Eles fazem um trabalho incrível até hoje. E aí foi nesse lugar que eu comecei a perceber que, de fato, assim, eu tinha habilidades pessoais que até ali eu não tinha desenvolvido e que a formação que eu estava talvez não me permitisse desempenhar tudo aquilo. Entendi. Então, mesmo formada, trabalhando na minha área, eu sempre fiquei com aquilo do... Será que eu posso pegar esse trabalho voluntário que eu fazia de fim de semana, que para mim era super prazeroso, e na verdade fazer isso para minha vida? Então, acho que foi desse despertar que eu comecei a me mover. Aí eu acho que a parte assim que é menos inspiradora, um pouco mais de trabalho,
é que eu sabia que eu não podia me apresentar para o terceiro setor falando, olha, minha experiência aqui é em laboratório, é em indústria, que as pessoas iam falar, ué, da onde que você tirou essa ideia e como que você agrega nesse lugar do terceiro setor? Então, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos. Tá. Eu achava que isso ia me dar mais ferramentas para trabalhar com projetos de forma geral. E aí, coloquei a cara, de fato, de me apresentar para o terceiro setor como profissional que eu poderia ser. Então, eu acho que assim, esse foi o movimento que eu fiz de, primeiro, me entender onde eu gostaria de estar, que carreira que eu queria fazer, juntando, assim, realmente desejo, prazer naquilo com o trabalho do dia a dia, que é o normal. Fiz uma preparação mais ferramental mesmo, de estudo e ter habilidades. E fui pro mercado. E, felizmente, encontrei a Rede Mulher Empreendedora, que tem, como você trouxe o exemplo de vocês no Espro, uma mentalidade de a formação não é o determinante e super me acolheu e estou aqui até agora. Muito legal, muito legal. E você estava falando, né, de ter feito uma pós em gestão de projetos e tal. Mas eu entendo que tudo que você desenvolveu como engenheira química e no curso técnico te dá uma capacidade de enxergar as coisas processualmente que é pouco usada no terceiro setor, porque o terceiro setor ele é muito emoção, ele é muito cuidado, né? Sim. Eu brigo muito com o meu time que a gente tem que gerenciar as entidades como negócio. É um negócio social. Sim. Mas eu preciso ter meta, eu preciso ter processo, eu preciso dar superávit. A UESP é uma instituição sem fins lucrativos, mas isso aqui não é uma maldição, né? Eu não tenho que dar prejuízo. Sim. Então, quanto mais superávit nós alcançarmos, mais projetos nós poderemos fazer e tal. E é difícil você falar isso porque tem um preconceito, tem uma ideia pré-construída no mercado que são coisas antagônicas. Né? Ou você é empresa ou você é terceiro setor. Ou você gerencia um negócio que é do mal, que vai arder no mármore do inferno, capitalismo, ou você é do bem e é do terceiro. Você pode ser do bem e ter lucro, e você pode ser do mal e estar no terceiro setor. Com certeza. Então, eu entendo que você traz uma contribuição muito rica que talvez naquele momento você nem percebesse e estava tentando se valorizar mais ainda, né? Para ser aceita. Exato. Onde você queria pertencer. Me fala um pouquinho disso, assim. Quando você chegou lá, o que te chamou mais a atenção do ponto de vista de competências? Porque você tinha uma experiência como voluntária. Agora você está do outro lado da cadeira, você está cuidando da instituição. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Sim, olha, eu completei esse ano 6 anos de rede, e aí eu posso falar que, do mesmo jeito que a organização cresceu muito nesses 6 anos, eu também cresci. E, num primeiro momento, eu cheguei para fazer um trabalho que ele era muito igual ao que eu fazia, de fato, no voluntariado. Então, no voluntariado, eu tinha uma responsabilidade que era conduzir qual seria meio ali a grade de conteúdo que a gente apresentaria para aqueles alunos numa trilha, né, de desenvolvimento dessas habilidades pessoais. Quando eu cheguei na rede, era para olhar para isso também. O que mudava a gente não estava mais falando de jovens, estava falando de mulheres empreendedoras, que também tem ali seu ponto de dor nesse lugar de desenvolver, né, as habilidades socioemocionais. Então, num primeiro momento, eu realmente fazia ali curadoria de temas, de professores, né, e organizava isso. À medida que a organização foi crescendo, eu fui somando outros desafios, assim. Então, na sequência, eu passei a cuidar da nossa área de voluntariado, que a gente tem uma parte do trabalho, os projetos, eles são feitos realmente assim, financiados por empresas, e nós contratamos toda a estrutura, e tem uma parte do nosso trabalho que a gente conta 100% com voluntariado. Então, eu agreguei essa área. Alguns anos depois, eu trouxe realmente essa área, a parte da execução dos projetos, e aí agora, mais recentemente, esse ano, essa parte do back-office. Eu acho que
a primeira coisa que colaborou, né, para eu ir somando tudo isso, estava muito relacionado com o desenvolvimento da minha habilidade de liderar pessoas e processos. Porque realmente, assim, o meu dia 1 na rede era eu fazendo aquilo, e a sequência natural das coisas é que você passe a treinar outra pessoa, conduzir aquela pessoa, e aí o trabalho ele vai conseguindo ser ampliado, né? Então, eu acho que essa foi a habilidade, assim, primordial para eu estar nesse lugar agora e ter juntado todas essas ações. Mas do que você trouxe inicialmente, né? Eu acho que o terceiro setor, de fato, ele tem essa visão muito voltada para a transformação, para o impacto social, e às vezes, na ânsia do fazer, do atender as pessoas, atender o público que a gente tem ali como alvo, a gente vai deixando de lado um pouco os processos, a parte que é realmente de planejamento, de organização, de olhar para a questão numérica, financeira. E aí eu acho que tudo que eu construí de experiência anterior soma muito, sempre somou muito nesse lugar. Perfeito. Muito bom. Então, vou falar um pouquinho da rede, né? Difícil alguém que não conheça a rede, mas vamos contar um pouquinho de o que ela faz, quais são os principais números, o impacto que ela tem causado na sociedade. Sim. A Rede Mulher Empreendedora é um negócio social, então a gente tem como principal objetivo capacitar mulheres para que elas façam a gestão dos seus negócios de uma forma melhor. Nessa capacitação, a gente inclui também o desenvolvimento pessoal dessas mulheres, ela se enxergar como pessoa até antes de enxergar ela como gestora do negócio. E a gente tem a parte de habilidades de gestão mesmo, né? Então, a gente fala de venda, de finanças, de marketing, tudo aquilo que é importante para um negócio funcionar. Agregado a isso, a parte de capacitação, a gente atende com mentoria, então as capacitações, ela tem uma proposta muito de aula mesmo, de levar conteúdo, né? E essa mulher tem uma formação nesse lugar, mas a gente sabe que à medida que o negócio dela vai crescendo, os desafios eles vão ficando mais individuais. Então a gente atende também com essa mentoria para ter um olhar mais específico ali para os desafios de cada negócio. E a gente também faz doação de capital semente. Então, acho que isso é uma coisa super interessante, que às vezes não é tão comum para quem não está nesse lugar, que Sim. As empreendedoras, muitas vezes, elas começam, no melhor dos casos, trabalhar com um recurso próprio que ela tem. Sim. Muitas vezes ela não tem nenhum recurso próprio. E a gente sabe que um recurso inicial, que é esse capital semente, para ela começar, faz muita diferença. Então, hoje os nossos projetos e programas, eles são desenhados para que a gente coloque essa empreendedora nessa jornada de capacitação, uma visão mais individualizada do negócio, mas esse recurso financeiro para apoiar ali o primeiro investimento dela e tudo mais. Carol, deixa eu te interromper um minutinho. O Seed Money, o Capital Semente, é uma expressão muito de startups, né? Sim. Vocês também dão capital semente para negócios convencionais? Sim, na verdade, talvez eu solte um número aqui que não é exato, mas assim, a maioria é para negócios tradicionais. Perfeito. Hoje, dentro dos projetos que a gente tem e o perfil de empreendedora que a gente atende em cada um deles, a maioria deles são de negócios tradicionais, negócios pequenos. Quando a gente vai se referir à nossa persona, a gente fala, é a nossa empreendedora bolo no pote. Então, é aquela mulher que realmente, assim, ela Perfeito. cozinha, ela prepara, ela costura, ela, enfim, tem um trabalho manual ali que gera um produto e gera uma receita para ela. Então, esse é majoritariamente o perfil dos negócios. A gente também tem um programa relacionado a startups, então, negócios tecnológicos que são liderados por mulheres, tem programas que atendem empreendedoras que já estão um pouco mais maduras nessa jornada, mas assim, majoritariamente a nossa empreendedora conduz ali negócios bem tradicionais. E o grande empregador, é a mola da economia de qualquer país, né? Exato. Ela começa ali pequenininha, ela contrata alguém do bairro, a vizinha, sei lá, e aí vai formalizando e vai crescendo, quando você vê, ela está com 3, 4, 5 funcionários. Exato. E
proporcionalmente, eu vou errar o número, mas é algo em torno disso, né? Próximo de 80% dos empregos do país acontece dentro de empresas de pequeno porte. Exato, exato. Poxa, muito legal. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que é a quantidade de mulheres aparecendo como empreendedoras, porque na verdade elas já eram, mas não tinham visibilidade, né? E eu sou apaixonado por empreendedorismo. O empreendedorismo sempre existiu, mas na verdade a gente chamava de bico, a gente chamava de não sei, né? Sim. E a pessoa que sozinha decide produzir algo para vender e daí tirar seu sustento, tem a mesma responsabilidade, corre o mesmo risco de um empreendedor que está tocando um negócio muito grande, né? O que vai mudar é a proporção do risco. Exato. Mas o impacto é muito maior, porque se ela erra com a vida dela, né? Ela erra com a casa dela. Sim. Se um empreendedor que está rodando um negócio grande, ele erra com o dinheiro do investidor. Sim. Né? Então, financeiramente é a mesma coisa, mas o impacto social da falha na hora de empreender é absurdamente maior, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, ou que você inspirasse um pouquinho, né? As meninas que ouvem a gente tem aprendizes e candidatas a aprendizes no Brasil todo. Hoje a gente tem mais de 50% de aprendizes meninas no Espro. Olha. Né? E a gente tem casos maravilhosos. Vou citar dois aqui. A gente tem a Alice, que é uma aprendiz nossa de Salvador, que ela começou a participar na escola dela em discussões políticas desenvolvidas pela ONU. E ela foi evoluindo e venceu a discussão da escola, da cidade, do estado, do país e ganhou o direito de participar em Harvard de uma discussão organizada pela ONU. Que legal. E a gente financiou ainda, a gente pagou a passagem dela, porque a gente entende que quando você tem uma conquista por mérito, o dinheiro não pode impedir. Então a gente tem um fundo pequeno, R$350 mil dentro do Espro, para todo jovem que alcançar algo por mérito, não precisar fazer uma vaquinha virtual, colocar em risco a família, né? Interessante. Né? A gente tem uma outra aprendiz, Ana Laura, daqui de São Paulo, que conseguiu uma bolsa integral para fazer uma graduação numa das principais escolas de negócios em Boston. Só que o curso, que dá mais ou menos R$1 milhão, ela ganhou o direito de cursar de graça. Só que ela precisa viver, precisa morar lá, se alimentar. E para ela morar no campus, tem um custo semestral de $10 mil. A gente subsidia ela, né? Mas só para dar um exemplo de como as mulheres estão, né? Assim, elas estão voando muito aqui dentro do Espro. E eu entendo que tem um volume grande de mulheres, de meninas, que não vão para a carreira convencional. Ou vão para o empreendedorismo social, ou para a economia criativa, ou para o empreendedorismo convencional. Então eu queria que você contasse um pouquinho coisas do dia a dia da rede para inspirá-las, por favor. Sim. Você começou a falar e eu logo lembrei... Assim, acho que a primeira coisa até a gente está falando aqui, né, de meninas, mas quando a gente também fala das mulheres que são mais maduras, que já vivenciaram mais coisas, esse lugar da insegurança e o de não se enxergar como empreendedora ou enxergar que aquilo que ela já está fazendo e já está gerando renda para ela não é um negócio. Então, a gente brinca que, por exemplo, as empreendedoras, elas sempre falam assim: ai, olha aqui a minha lojinha, olha aqui o meu artesanatozinho, olha aqui esse bolinho que eu faço, sempre num lugar que ela mesma já minimiza aquele feito dela que é gigantesco. Então, acho que isso, a gente pode, né, debateria aqui muitas coisas relacionadas à construção social da mulher nesse lugar, mas eu acho que isso é um movimento muito comum entre as mulheres que a gente atende lá na rede e também entre as meninas. Então, eu acho que a primeira coisa é assim, a gente vê isso muito e as mulheres olharem que o que ela está fazendo não é pequeno, já é gigantesco. Perfeito. Um choque de realidade, né? Exato. Então, assim, a gente até fala, né? A forma até que você apresenta ali o que você está fazendo e tudo mais. E quando você começou a falar, como no caso das empreendedoras, né? Muitas partem desse lugar do empreender por necessidade. Sim. Eu acho que uma coisa também que às vezes fica no imaginário, que o empreendedor, o empresário, a empresa, ele nasce de um lugar que
o do planejamento, o do ter um recurso suficiente para começar. Quando eu tiver tal coisa, eu faço. Exato, né? Isso, assim, quando eu tiver uma boa ideia, às vezes também as empreendedoras vêm de um lugar, mas eu não tenho uma boa ideia. Assim, todos esses fatores juntos combinados é muito raro quando acontece. Então, na verdade, assim, eu acho que a ação já é o primeiro passo para esse empreendedorismo existir, né? Antes da gente começar a falar que oficialmente a gente estava falando até de atitude empreendedora e tudo mais, eu acho que a vontade de agir também é o primeiro passo. E aí eu acho que nesse lugar de sempre estar esperando o momento, digamos assim, perfeito, muitas empreendedoras não visualizam que aquilo que já é a fonte de renda dela é um negócio. E aí, a gente também tem, né, essa visão é da própria empreendedora, mas também é da sociedade de, isso que você está fazendo é só um bico, é temporário, que horas que você vai procurar um trabalho de verdade. Entendi. E aí eu tenho uma história de uma empreendedora que eu conheci no meu primeiro ano de rede, assim, que acho que já me deu o primeiro choque de entender esse lugar das empreendedoras, que era uma empreendedora de panificação. Então, ela começou a fazer pães dentro da casa dela, ela começou a vender, ela participou de um dos nossos projetos para aprimorar aquilo, e eu lembro um dia numa mentoria que ela falou assim, a minha família me enxerga como uma desempregada que faz pão. Não enxergam que isso daqui é o meu negócio, que já tinha um nome, já tinha um logo, tinha uma rede social, ela tinha clientes. Não enxerga que isso paga conta. Pagava a conta, exato, assim. E ela tinha, né, na época, ela estava no projeto, porque ela tinha uma vontade de sair da cozinha dela e abrir uma cozinha maior, enfim, profissionalizar o negócio. E ela falou, mas eu não tenho apoio de ninguém, tirando esse lugar aqui, né, ali da Rede Mulher, que me apoie. É duro isso, né? Eu trabalho muito tempo com empreendedorismo, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo e é muito comum você ouvir isso, né? Da pessoa não ter o apoio em casa, das pessoas não entenderem isso. E às vezes você tem que mostrar, né? Eu tenho uma história bacana. Assim, a minha filha, quando ela estava estudando para o vestibular, ela, graças a Deus, eu sou super privilegiado, ela não precisou trabalhar e estudar para entrar na faculdade e tal. Aí eu falei, terminou o ensino médio dela, ela falou assim, eu quero fazer ciências sociais na USP. Uhum. E ela fez vestibular, eu falei, tá bom, mas faz vestibular em outros lugares, né? E ela fez, ela passou num monte de lugar, mas não passou na USP. Eu falei, faz esse aqui não, faz aqui não quero... Eu quero estudar mais um semestre para tentar de novo. Eu falei, tá bom, mas você vai trabalhar. Não, mas você não vai ficar à toa. Você terminou seu ensino médio, você passou no vestibular, você não quis cursar o vestibular que você passou. Você quer uma escola específica, você não passou, você tem que se preparar mais, você vai pra lá. O que você vai fazer? Você qualquer coisa, você tem que trabalhar. Aí ela decidiu que ela ia vender brownie. Uhum. E o brownie dela é muito bom. E aí ela foi, então, não sei o que, ela me chamou e falou, me ajuda a precificar, pai. Eu falei, claro. E aí, eu trabalho com gestão, falei, então vamos lá, vamos ver quanto custa 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, tá, me dá a sua receita, essa receita aqui, mas você faz essa receita? Não, eu só faço 3 vezes essa receita toda vez que eu ligo o forno. Aí chegamos num custo, chegamos num preço ideal, e aí a gente começou a definir o público. Eu falei, para esse público você pode cobrar mais caro. Eu falei, mas eu não quero. Eu falei, mas por que você não quer? Eu falei, não, porque é o meu brownie. Eu falei, por isso que você tem que cobrar mais caro. Uhum. Né? E aí que caiu a ficha dela. Então ela fez o logo, fez o material, fez o carimbo para sacola, fez não sei o que, fez a rede social. E aí o negócio começou a andar, né? Teve o seed money familiar. O investidor anjo. Bancou o começo. No primeiro mês já estava girando e tal. Mas eu vejo assim, uma pessoa que gosta, que apoia em casa, ainda assim a pessoa tem dificuldade de valorizar aquela habilidade dela. Sim. Imagina uma pessoa que precisa, Sim. que tem habilidade e não tem o apoio dentro de casa. Deve ser um cenário muito ruim. Sim, sim. Não, a gente fala que a gente
em momento nenhum minimiza os desafios, porque cada Isso. passo ele é muito desafiador. Então tem isso a necessidade existe, então tem a primeira decisão do vou usar de alguma habilidade para fazer algo. Na sequência, você precisa se apresentar para a sua família, para os conhecidos, enfim, para os seus clientes, como faço isso daqui. Aham. Num segundo momento, você vai talvez receber críticas, receber pouco apoio. Então, tem esse momento do superar isso. Tem, né, o que a gente também trata muito lá na rede, do que a gente chama, né, da síndrome da impostora, que ela acha que... Direto. Nossa, assim, todo dia, né? Eu não sirvo pra isso, o que eu faço não é bom o suficiente, as pessoas estão me apoiando naquele lugar de dó e não porque é bom de verdade. Então, você precisa superar toda essa parte também. E acho que esse exemplo que você trouxe da sua filha, você também olhar para o seu feito ali e falar, caramba, ele é bom mesmo, então eu vou botar mais evidência nele, eu vou valorizar mais ele. Então, assim, é toda uma escada de que cada dia é um passinho a se superar. Então, eu acho que a Ana Fontes, né, a fundadora da rede, fala muito disso, né, que não tem glamour no empreender, e é verdade, assim, né, todo dia essa superação e você visualizando como passar, né, por cada um desses desafios. Eu sinto que teve uma época, talvez no começo do século, na virada de 2010 para, sei lá, 2005, teve uma romantização do empreendedorismo, né? Sim. Todo mundo, tudo virou empreendedorismo. Sim. Aí teve um movimento muito grande de funding para startups, aí todo mundo queria ser CEO de startup, né? Sim. Todo mundo Em busca do seu unicórnio. Quantas pessoas tem noção? Não, só eu, só o CEO mesmo, né? E aí um negócio que me dói nesse mercado, e eu sei que eu vou ser criticado com quem estiver me ouvindo aqui, é que assim, a pessoa que monta um negócio para vender, para mim ela não tem a ver empreendedora. Para mim, a veia empreendedora é quem monta um negócio para tocar o negócio. Uhum. Porque você faz, não, eu vou montar um negócio, e aí ele vai crescer, aí ele vai ficar bem poderoso, e eu vendo. Cara, você está criando um negócio para você vender o negócio? Então, assim, eu acho que você tem um propósito. Não, eu vou fazer o melhor bolo de pote do meu bairro. Uhum. Depois ele vai ser o melhor bolo de pote da minha cidade. Sabe, assim, eu quero ser reconhecido por isso. Eu quero que as pessoas que vêm trabalhar comigo tenham orgulho de, né, queiram pertencer àquilo e tal. Agora, você vai, não, vou montar um negócio para depois vender. Eu sinto que tem uma questão que o negócio dele é fazer intermediação de empresas, não é montar empresa, né? Sim. Só que, como aqui é muito dinheiro, é muita evidência, não sei o quê, quem está na economia real se sente diminuído, se sente desvalorizado, né? Mais ainda com quem quer fazer a parte do empreendedorismo social, que é a minha próxima pergunta, né? Como é que você vê, o que você falaria para ajudar as meninas que estão querendo empreender no terceiro setor? Falar, eu quero montar um negócio que vai pagar minhas contas, mas vai ajudar a sociedade de algum jeito e tal. Que também é um parênteses aqui, as pessoas têm que entender que isso é possível, né? Sim. Você pode ter uma instituição sem fins lucrativos, que o seu salário, a sua remuneração, que está lá bonitinho dentro da legislação, Sim. paga as suas contas e ainda assim você tem um impacto social grande. Então, como é que você vê isso? Que recomendação você daria para quem está indo nesse caminho? Eu até comecei falando, né? A rede é um negócio social. A gente é uma empresa que visa lucro, mas a gente também tem nossa organização 100% social, que é o Instituto Rede Mulher Empreendedora. Então, a gente tem essas duas visões ali dentro de tudo que a gente faz. Deixa eu fazer um parênteses. Sim. Você trouxe um negócio bacana que eu não sei se todo mundo percebeu. Vocês são um negócio social com fins lucrativos. Com fins lucrativos. Vocês também têm uma parte sem fins lucrativos, outro negócio sem fins lucrativos, mas na essência vocês são um negócio social com fins lucrativos. É importante destacar isso. Exato. Que é possível essa fórmula, né? Sim. Não. E é poderosa, como a gente está vendo. Há quanto tempo existe a rede? A Rede Mulher Empreendedora há 15 anos e o Instituto 8. Quantas pessoas trabalham na rede? 50 pessoas hoje. 50 pessoas do negócio.
né? Sim. E fora a rede absurda de voluntários, Sim. a quantidade de gente que vocês envolvem toda vez que tem um grande evento, né? Sim, sim. Muito bom. E é isso, assim, eu trouxe essas coisas à minha fala porque é exatamente isso. Tem a visibilidade do lucro, porque tem pessoas lá, como eu, como os meus colegas, que a gente recebe e trabalha para isso, mas eu acho que o ponto a gente tem uma causa, que é o que nos guia, né? Então, para quem está pensando em empreender no social, eu acho que é entender qual é a causa, é entender quem é o público que você vai atender e qual é o valor, primeiro, que você gera para esse público que vai ser atendido. Porque, né, Perfeito. dando também o exemplo que eu vivo, que é o da Rede Mulher Empreendedora, o nosso objetivo é essas mulheres que começam a empreender sozinhas terem um suporte de alguém. A rede é esse suporte. Então, a gente tem muito claro quem é a persona, né, quem é a pessoa que a gente vai apoiar e qual é o ponto de apoio que ela vem buscar com a gente, né? E aí a nossa grande causa é isso, incluir mais mulheres no mercado de trabalho, crescer os negócios liderados por mulheres, fazer com que eles também lucrem, com que essas mulheres também beneficiem suas famílias e tudo mais. Então, eu acho que ter essa visão clara do o que é o seu social, ela é muito importante porque é o que vai te guiar em todos os dias, é o que acaba determinando as escolhas que a gente faz. Então, todo dia a gente decide. A gente vai seguir com esse projeto, com esse evento, com essa atividade, Claro. com esse parceiro. E no final, a decisão está muito assim, o quanto que agrega para essa mulher que no final é o motivo da gente existir. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que na sequência e também lá na rede, muitas vezes chegam as mulheres também achando que estão liderando um negócio social. E às vezes ela também está fazendo um voluntariado e a gente precisa pôr a parte do negócio na ideia dela. Então é isso. Ótimo, a gente sabe quem a gente vai ajudar, qual é a causa que a gente apoia, só que como que o dinheiro entra para isso acontecer? Então também, assim, você não foge do gerir um negócio. Então, você trouxe o exemplo do Brownie, mas é isso, assim, quanto que vai custar para eu capacitar uma mulher, como é o nosso caso? Onde que eu busco esse recurso? Como que eu mostro para esse financiador, para essa fonte de receita que pode ser da mais diversa, que esse é um lugar para você apoiar? Então, assim, a gente não, mesmo sendo um empreendedorismo social, não foge do negócio. E tem que estar na ponta do lápis essa informação, né? Eu vou pegar carona nessa sua fala, assim, de capacitar as pessoas e tal, né? Na sua visão, na visão da Rede Mulher Empreendedora, qual a importância da educação e da capacitação profissional para a transformação da sociedade? É 100% no que a gente acredita. Assim, para nós é tudo, né? Assim, hoje, a gente realmente, primeiro que, no nosso caso também, dá o acesso a esse lugar do capacitar para muitas mulheres que a gente atende, principalmente do Instituto, que tem uma proposta de chegar numa mulher que, às vezes, o empreendedorismo nem é uma opção para ela ainda. Sim. Ela está pensando em como que ela vai gerar renda, né, de um outro lugar. Então, muitas vezes, com uma baixa escolaridade, num lugar onde ela não teve oportunidade de cursos, de formação e tudo mais. Então, criar esse lugar que ela pode acessar é essencial. A gente fala que não tem como empreender de forma mágica, não tem ideia brilhante e que sem trabalho e conhecimento ela vire, né? Então, assim, ter as habilidades de gestão, elas são essenciais. Então, a gente entra nesse lugar do capacitar nisso para que as mulheres tenham essas ferramentas. E a gente também trabalha nesse lugar que a mulher fica muito mais confiante se ela tem esse conhecimento. Então, na verdade, assim, todo esse ciclo do capacitar, ele se amarra nesse lugar, assim. A gente tem uma crença muito similar, né? Uhum. Que a educação é que faz a diferença, ela que é o combustível da sua evolução, né? E a gente bate nessa tecla o tempo todo, principalmente com esse conceito de aprendizado ao longo da vida, né? Do lifelong learning. Quando um aprendiz aqui no Estro,
entende isso, a gente relaxa e fala, pronto, ela aprendeu a regra do jogo. Sim. E aí vai continuar se desenvolvendo, né? Sim. Carol, eu tenho 1 milhão de perguntas, mas eu não tenho 1 milhão de minutos. Então eu vou pedir, por favor, que você fale para a nossa audiência como as pessoas entram em contato com você ou com a Rede Mulher Empreendedora. Se você quiser divulgar algum programa de vocês, algum evento, fica à vontade. Tá ótimo. Olha, eu convido toda a nossa audiência aqui a conhecer a Rede Mulher Empreendedora. Então, rede social, @Rede Mulher Empreendedora, Instagram, LinkedIn, Facebook, a nossa newsletter. Toda semana a gente solta muito conteúdo, tanto de empreendedorismo, né, para quem quer conhecer, tanto também dos nossos lançamentos, dos nossos programas. Então, acho que eu deixo o convite aqui para vocês se conectarem com a gente nesse lugar. A rede, para quem está em São Paulo, a gente faz um evento que chama Café com Empreendedoras todos os meses. É um lugar super interessante para conhecer a empreendedora de perto, ver um pouco de como a gente entrega conteúdo também. Então, para quem quiser, estiver adentrando nesse lugar, é um primeiro passo super interessante. Então, convido para quem quiser conhecer esse evento. Fora de São Paulo, ele é realizado pelo nosso voluntariado. As nossas embaixadoras realizam o mesmo evento em outras capitais, outras localidades. Não sei quando que isso vai ao ar, mas vou falar que em outubro a gente tem o Festival RME, deixo aqui o convite também. A Espro está sendo parceira nesse lugar, então é um outro espaço para conhecer um pouco mais da rede, conhecer o nosso trabalho de perto. E eu deixo também assim, os meus contatos diretamente, Caroline Aguiar, em todas as redes sociais, para quem quiser conversar e tirar dúvidas. A gente tem, assim, como prática ali dentro da rede, independente de qual área a gente está, em qual cargo a gente está, até a própria Ana Fontes, a gente atende e responde todo mundo que entra em contato com a gente. A gente gosta muito de receber as pessoas. É bom, é importante, mas é um baita desafio, né? Responder todo mundo. Sim. Eu faço muito isso. Mas meu backlog é grande. Sim, exato. A gente gosta muito de estar perto, mas tem muita gente, sim. Mas é legal, assim. Eu acho que essa abertura, principalmente para quem está começando e a gente que tem uma experiência profissional que já passou por isso, ou está numa instituição que ajuda quem quer passar por isso, é super importante a gente estar aberta, né? Parabéns pela atitude. Obrigada. Bom, obrigado, Carol, por estar aqui com a gente. Eu tenho que encerrar o episódio. É uma pena, mas eu amei a conversa. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, esse episódio acabou. A gente bateu um papo super legal com a Carol sobre oportunidades para empreendedorismo para meninas. Falamos da Rede Mulher Empreendedora, que é uma entidade que eu respeito e admiro pra caramba. Recomendo seriamente que vocês sigam e interajam de todas as formas possíveis, como doador, usando os conteúdos deles, participando dos eventos, né? E esse episódio acaba por aqui. E se você quiser conhecer mais sobre o Espro, eu te convido a visitar o nosso site, espro.org.br, e saber o que a gente está aprontando. Segue a gente nas redes sociais. A gente está como @EsproOficial ou @Espro, dependente da rede. Mas se você colocar @Espro, a gente já aparece. Combinado? Eu te espero no próximo episódio, dentro dessa temporada especial que está sendo gravada no estúdio, dentro do stand do Espro do Conar, em parceria com a revista Você RH. A gente se vê no próximo episódio.